Amigos do Fuzue, estou aqui com ele, o ator Cláudio Gabriel, mais de 30 anos de carreira, prêmios, cinema, TV, teatro, e que agora está arrebentando com o Tadeu da novela Terra e Paixão, um vilão atrapalhado. Cláudio Gabriel, bem-vindo! Como é que faz para ter um vilão tão adorado pelo público assim? Obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar aí com o pessoal, seus espectadores, né, falar sobre várias questões aí que vocês quiserem saber, da minha carreira, da novela, enfim. E te respondendo, né, pois é, isso que eu acho legal nesse personagem, né, Ale, porque é um personagem que tem camadas muito interessantes, e como uma novela, ela é diferente do cinema, né, o cinema você tem gêneros mais determinados, né? Assim, o suspense, né? Filme de suspense, filme de comédia, filme de drama, de ação, terror, né? A gente identifica rapidamente esses gêneros, né, em filmes de cinema. Mas a novela ela é um mix de tudo isso, né? E o Tadeu é meio que ele é o personagem que meio que traduz também essa salada, né, que uma novela possibilita, né? Então, eu estou muito feliz com a repercussão dele, com a repercussão da novela também. E é isso que você falou, ele é exatamente um vilão atrapalhado, que se enrola com as próprias pernas. É uma figuraça, né? Uma figuraça, porque ele começa mais formal, assim, mas vai começando a se enrolar, e quando ele tenta ser malvado, típico da vilania, porque ele tem esse lado, eu já com o La Selva, ele vai sempre enrolando-se nos próprios esquemas que ele monta, né? Exatamente, ele é um cara que é movido pela ambição, né? Pela possibilidade sempre de se manter no poder, né? E também com a fachada social que ele tentou manter, mas por meios escusos, né? Por meios obscuros. E ele faz isso de maneira, ainda por cima, vamos dizer assim, sem esperteza, né? Quer dizer, ele é um. É isso, você definiu bem. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas é isso, é um vilão atrapalhado. Ele desvia dinheiro da cooperativa, né? Enfim, ele persegue um tempo grande perseguindo a personagem da Tata Werneck, que é a Nelly, que aquilo ali se enquadra, inclusive, como um assediador, né? Um stalker, né? Como se Aham. fala hoje em dia. Então, isso que eu acho interessante, porque apesar do humor que a gente vai imprimindo nas cenas e tudo mais, e até acho que o humor, nesse sentido, tem até essa função mesmo de se ligar com o espectador, né? O quanto eu ouço nas ruas, como você me faz rir, estou me divertindo muito com o seu personagem, mas ao mesmo tempo o personagem conduz a um pensamento também, porque ele está fazendo coisas absurdas, né? Mal intencionadas, de mau caráter, né? Outro dia ele pediu para o gerente do banco, por exemplo, para transformar a conta dele, a conta da mulher, que era Conta individual, numa conta conjunta. conjunta, sem a permissão dela, para ele poder sacar dinheiro à vontade quando ele quisesse, para tapar os buracos financeiros lá, os rombos que ele se meteu, né? Então, É, é essa confusão toda aí. né? Aí voltando então para esse Tadeu, que é esse vilão atrapalhado, eu noto assim, me esclarece que eu gostaria de saber de você. O Tadeu, ele surgia no início uma coisa meio indecisa, frágil, mas o humor parece que veio ganhando espaço no decorrer da novela e do personagem. Isso estava previsto? Foi uma coisa que você trouxe, você tem uma coisa de humor muito forte? Isso foi o seguinte, Ale, uma novela, né, como se sabe, é uma obra aberta, né, que ela vai jogando muito com o gosto comum, né, com a química, o gosto comum que eu digo do público, né, com a química que vai acontecendo entre os atores em determinado núcleo, etc. e tal. E ali nós tínhamos um esquema que, na verdade, eu comecei a fazer um personagem realmente dramático, me considerando realmente um dos vilões da trama, né? Amigo do maior vilão, que é o personagem do Antônio La Selva, do Tony Ramos,
Então eu fui por essa pegada. Aliás, a minha carreira era pautada por essa variação, né? Entre o drama e a comédia. Eu nunca me considerei um ator específico em tal coisa, né? Então, e eu gosto de misturar as coisas, e eu acho que isso aproxima realmente o espectador da vida real, né? Tanto quando esses ingredientes estão no roteiro, como quando estão na construção mesmo de um personagem. Então, eu já, a priori, ele já tinha uma boa sinopse, né? Ele já participava da trama de uma maneira interessante, ou seja, já era um bom personagem. E eu fui indo, a gente faz leituras, preparação, começa a gravar, e ali tinha um dado interessante que eu estava fazendo, vamos dizer assim, eu estava com o pé no drama, mas eu contracenava ali com a Tata Werneck, que é uma gênia do humor, né? Fazendo uma dominatrix e tal, e já era uma situação meio engraçada, constrangedora. Só que no início a gente teve a gente também estava na dúvida, a própria direção estava na dúvida em que caminho seguir nesse contato que ele tinha entre telas ali com ela, né? Se Aham. era uma coisa mais, que era uma coisa mais romântica, se era uma coisa mais tarada, e a gente foi experimentando, até uma hora que eu fiz também um romântico com uma pegada de humor, ou um tarado com uma pegada de humor, e eu fui encontrando junto com a direção, a gente chegou até a fazer versões da mesma cena, para Ah, depois legal. ser escolhido isso no início Interessante. das gravações, aí depois na edição você escolhia se ele estava mais tenso, se ele estava mais romântico, se ele estava mais tarado, enfim. E aí foi dando uma liga também boa quando eu chamei o TI da empresa, que é o meu amigo querido hoje em dia, que a gente se conheceu. A gente fez Além da Ilusão junto, mas ele estava no outro núcleo, a gente nem se conheceu praticamente. Essa novela, o Rafael Gualandi, que faz o Enzo, ele entrou e a gente virou uma dupla, né? Uma dupla de trambiqueiros, assim, É o cara verdade. que né, chamou o cara para hackear o computador da Anneli, para descobrir quem ela é. Ficou obcecado com essa questão de conhecê-la pessoalmente. E isso foi tomando um vulto, até um dia que tudo isso, todos esses ingredientes, essas pessoas envolvidas, né? Um dia eu fui gravar com a Tandê Bressani, que inclusive é a filha do grande Júlio Bressani, nosso cineasta, né? Ela é uma diretora excelente. Aí eu fui gravar esse dia, eu acho que tinha umas 6, 7 cenas para fazer com o Rafael Gualandi, o Enzo. E aí ela falou para mim, ela falou assim, olha, a gente teve uma reunião e foi pedido aqui para a gente fazer humor, entendeu? Então teve uma guinada Deu uma realmente. Pô, eu guinada. até fiquei assustado no dia. Eu falei, poxa, de uma hora para outra ela falou assim: vamos fazer humor. Então a gente começou, nós três ali, quer dizer, no caso eu, o Rafa e ela, né, a entender como é que a gente poderia dar esse molho de humor, que às vezes não está só no texto, né? Tá também no jeito que você faz, né? Claro. Então é essa pegada. E aí eu fui usando o meu arsenal de humor que eu adoro, que eu dou aula e tudo, então eu estou impregnado desde muito tempo com essa questão da comicidade, então eu fui aplicando, né, assim como já fiz em outros personagens, né? Deu muito certo, né? Porque também com o seu parceiro, inclusive, como é um vilão atrapalhado, o parceiro que você colocou para investigar, para hackear, ele acaba se apaixonando também por ela e acaba traindo você parcialmente, se possível, né? Ou seja, vira uma confusão interminável. Trai também com a própria mulher dele, com a Isso. Leona Cavalli, né, que faz a Gladys, né? E ao mesmo tempo tem um lugar ali também meio dúbio se eles podem até ser uma dupla também homossexual. Tem um A gente clima, tem foi. um clima. Tem uma atmosfera, E pode algumas tudo. vezes brincava um pouco isso, né? Ficava, encostava, olhava assim, não, o que é isso, doutor? O senhor não sei o quê, vem aqui. Exato. Essa construção toda, tanto da comicidade quanto dessas pitadas, será que pode ser isso e tal, a gente vai descobrindo juntos, sabe? Eu, eu até, em determinado momento, eu protejo um pouco essa coisa, para você não emburacar direto no humor fácil ou numa relação homossexual que já entrega. Eu acho que o suspense, né? Tudo que fica no ar, que não define muito as coisas, é o espectador que vem
e faz a sua leitura, né? E aí é o que cabe na obra aberta, que é uma novela, que aí a pessoa começa a torcer por determinada coisa. Tem gente que torce para o Tadeu ser preso, tem gente que torce para ele namorar o Enzo, tem gente que torce para ele acabar com a Anneli, entendeu? É essa loucura. E você? Tá torcendo para o Tadeu terminar como? Olha, eu acho que já vem acontecendo já no ar e as cenas que eu tenho gravado ultimamente, que é um desdobramento que eu acho que é ótimo para o personagem, que é essa derrocada, né? A derrocada financeira, a derrocada moral, né? O casamento dele, o divórcio, né? Que vai chegar em algum momento. Então, ele vai perdendo, ou seja, o reino dele vai desmoronando, né? E isso é uma resposta legal, quer dizer, justa, né? Para um personagem que sempre lidou com a desonestidade, né? Com esses modos escusos aí que a gente comentou, para se manter no poder, com dinheiro, etc. e tal. E agora ele vai perdendo, ele perde a confiança do Antônio La Selva, que já não empresta mais dinheiro para ele, quando empresta, coloca as terras dele, né, como garantia. Então ele vai se enrolando, como eu disse, com as próprias pernas. Ele faz uma homenagem para o Antônio, né, puxa o saco o mais Empresário que do ele ano, pode, né? e nem isso funciona. Então, é isso, esse desdobramento eu acho bem legal. E está acontecendo também paralelamente essa coisa que é mais uma coisa, uma reviravolta inusitada, e que também tem essa pegada do humor, que é ele se achar, né? Se achar de uma hora para outra um cineasta, né? Então ele quer transformar a história da Rainha Delícia num filme, aí eu não sei onde é que isso vai dar, né? Mas eu acho que o que está se desenhando para ele, tudo isso para mim é divertido, na verdade, é interessante, mas é isso, ou ele se salva através de um filme que é muito de gosto muito duvidoso, ou ele vai ser preso, sei lá, e tal. Então, assim, na verdade, eu não fico. Você não está projetando assim um final que você deseja. É isso, eu gosto é quando tem desdobramentos que são críveis, né, que são É. interessantes, tanto para o público acompanhar aquela história ali, daquela trajetória daquele personagem, quanto para também que me dê prazer de fazer, né? Então, assim, Sim. E é interessante que a novela traz também, embora acho que na primeira parte isso estivesse mais evidente, né, uma crítica dessa questão do jogo, dos jogos de poder que existem, né, do grande latifundiário com o pequeno produtor, da influência do Antônio La Selva sobre o banco. O cara vai lá no gerente do banco, manda, ele, no gerente da cooperativa também não dá empréstimo, né? No, vai correr atrás do empréstimo lá da dela e cobra. O meu não. Então, tinha esses aspectos políticos também estavam muito evidentes, que são importantes também de serem trazidos, né? com certeza. E não é pela parte de humor, né? Assim, o humor que eu quero dizer, ele não rouba esses temas, né? Os temas estão lá, né? Tanto os temas políticos quanto você levantou, porque, claro, nós estamos falando de uma região do país, né? A novela se passa no Mato Grosso do Sul. É uma cidade fictícia, que é Nova Primavera, que é uma cidade fictícia, mas é uma cidade situada no Mato Grosso do Sul, né? Isso aí Uhum. fica bem claro. E sabemos que nessa região há assim como no Rio de Janeiro também há, né, um poder paralelo, né? Sabemos aqui enquanto cariocas, né? Que é do tráfico, que é da milícia, né? Tem o jogo do bicho, enfim, tem todos esses poderes paralelos que geram leis, né? Que geram leis paralelas nesses universos criminosos, né? Aham. Então, da mesma forma, no Mato Grosso do Sul também, não quer dizer que todo mundo que mora no Mato Grosso do Sul, ou que todo cara que é do agronegócio seja vilão, mas a gente sabe que existe também um poder paralelo ali funcionando, e que também, assim como no Rio de Janeiro, manda matar, manda e desmanda, como você disse, nos banqueiros, nos políticos, e é tudo engendrado ali para a manutenção do poder e para a opressão de quem já é, né, de quem já é historicamente oprimido, né, como os índios daquela região, Sim. né,
E no modo operante todo, né? O próprio machismo que isso também envolve, o tratamento que se dá, né, às mulheres, enfim, aos pretos, aos pobres, e tudo mais. Então, tudo isso também está ali na novela, né? Agora, como eu disse, uma novela, até pelo fato dela ser longa, né, essa novela remonta, inclusive. Geralmente as novelas são longas, mas passou um período que as novelas deram uma encurtada um pouco. Tentaram dar uma dinâmica um pouco diferente, com menos capítulos, né? Uma coisa mais condensada. Mas a essa novela, e a gente está fazendo um sucesso incrível agora mesmo. Hoje eu postei uma coisa no meu Stories, que é um post sobre os 30 pontos e pouco que deu de pico em São Paulo. Isso é um número que a empresa está sorrindo de orelha a orelha. Ou seja, enquanto empresa, ela está batendo a meta que ela queria de Aham. audiência, de patrocinadores, etc. E isso é muito bom para todos nós que estamos lá envolvidos com esse sucesso, né, dessa grande empresa que é a Rede Globo. Então, isso com certeza vai gerar outras coisas boas para nós todos, acredito eu. E mas como eu estava voltando à coisa da novela do formato, como é uma novela muito longa, são 220 capítulos, né? Você não tem como fincar o pé apenas nos assuntos sérios e dramáticos. A gente faz o que se chama, bem que se conhece no nosso meio, como um alívio cômico. Não sei se todo mundo, todos os espectadores, né, já ouviram esse termo, mas é como a gente chama, alívio cômico, ou seja, vem para a comédia, o espectador faz ufa, posso rir um pouco, É. porque antes ele estava ali, né, envolvido por questões dramáticas e sérias ou políticas, enfim. Acho que agora quase toda, até o setor de dramaturgia quase que exige que toda novela tenha né, o seu núcleo, o seu alívio cômico, porque senão fica difícil. A realidade já está bastante dura, como nós sabemos, né? E as pessoas Também de isso. ficção. E é bom quando uma novela faz sucesso desse jeito, porque de alguma maneira ainda é um núcleo de conexão entre as pessoas. Tem tantas variedades, tantas possibilidades hoje de assistir tantos streams em tantos lugares, que às vezes é difícil você sentar numa mesa e conversar com alguém sobre duas coisas que as mesmas pessoas estejam vivenciando, experienciando. Antigamente, 20 anos atrás, estava todo mundo vendo a mesma novela. Hoje você tem 5 streams com 10 séries, com 10 filmes diferentes de sucesso, que é bom também, mas ao mesmo tempo essa conexão, essa coesão da família, dos amigos, também é importante. Carlos Gabriel, queria falar com você de outras coisas, mas deixa eu me perguntar, a gente vai fazer inclusive algumas votações no programa. Você tem tido tempo de ir ao cinema? Rapaz, ultimamente não, sabia? Eu tô devendo, tô sabendo que tá rolando aí um Scorsese, não é isso? Estava rolando o Ulti- Scorsese, que a gente, inclusive, está nos nossos. Entre os É, melhores do ano, o Assassino da Lua das Flores, Oppenheimer. Não poxa, deu eu não tempo de vi ver esses nada, né? filmes. O último filme que eu vi no cinema mesmo, né? Eu tenho visto mais séries ultimamente. Eu vi boas séries ultimamente da Globoplay até. Mas no cinema, o último filme que eu vi que é muito bom, assim, um dos últimos, foi aquele Triângulo da Tristeza, mas já tem um tempinho, né, que Eu ele foi acho que é lançado. do ano passado, que inclusive concorreu ao Oscar desse ano, né? Se eu te perguntar aqui para É, você fazer um voto aqui, estamos elegendo também a roubada do ano. Aquela Roubada. a roubada do ano, algo que não deu muito certo, algo que as pessoas estavam pretendendo que fosse boa. Vou te passar algumas Uhum. opções aqui para ver se você acha que alguma pode ser interessante que você votaria. Por exemplo, comprar sua passagem de férias para 1, 2, 3 milhas. 2, ir no show da Taylor Swift, ficar acampado lá de repente 2 ou 3 meses. 3, viajar para Brasília para invadir o Congresso no dia 8 de janeiro. E 4, a roubada das joias, propriamente ditas por um personagem político que nós conhecemos aí suficientemente. Qual você elegeria a roubada do ano, Cláudio? Paro duro, hein? Paro duro, paro duro. Olha, eu ia ficar com o 8 de janeiro, cara, porque aquilo ali foi uma roubada, assim como o show também, né, que foi uma roubada, foi trágico, inclusive, né, o show da Taylor Swift, enfim, foi uma roubada
em conjunto, né? Vamos dizer assim, Sim. uma multidão, né? Mas o 8 de janeiro acho que ainda vence a Taylor Swift. Agora, a roubada das joias, ela vence porque é, porque é uma coisa sobre outra. Por isso, é a roubada, né? A roubada. Sim. E espero muito, esperamos, né? Que seja uma roubada para o tal sujeito que fez isso, dentre outros muitos crimes, né? Que sabemos também, né? Muitos. Mas eu só fico esperando o dia que a justiça será mais severa, né? E mais rápida, né? Porque, afinal de contas, já são muitos crimes, né? E poucas respostas da justiça, né? Muito poucas respostas e alguns crimes que foram cometidos tão repetidamente que levaram, inclusive, outras pessoas à morte e que é irreversível, né? Uma situação irreversível. Então, isso é muito ruim. Espero, pelo menos, que as pessoas outras aprendam, porque o que a gente está vendo lá na Argentina parece reflexo do que a gente já viu por aqui, mas a história Exato. não se repete como verdade, sim como farsa, como bem sabemos também. Então, sabe-se lá. Rapaz, eu lembrei que você falou isso, e eu lembrei também, você falou da justiça, e eu lembrei um aspecto da novela que, como que também o grande poder manipula o delegado, o juiz, a gente viu isso na novela também, né, o La Selva lá, o delegado também, agora não, já se recuperou o caráter por conta de questões amorosas, mas era também ali manipulado pelo poder e tal. E eu queria falar um pouquinho, Cláudio Gabriel, de um filme mais ou menos recente, não é tão recente, mas do Medida Provisória, que você faz também um personagem fabuloso, um filme interessantíssimo, e que aí já é aquele personagem de sangue dos olhos que propõe eu lembrei disso por causa a gente está falando do Bolsonaro, né? Então, medida provisória que você faz o político lá que quer implementar justamente medida para levar o pessoal de volta para a África, né? Então, esse filme é uma distopia, né? Ele se passa num futuro próximo, né? Que seria exatamente o governo que viria após o governo Bolsonaro, né? Quer dizer, se continuássemos nessa. Após, que eu digo assim, uns anos depois, talvez, né? Não se define muito, mas seria o Brasil num futuro. E é interessante, né? Porque exatamente eu faço o ministro Lobato, que inclusive tem esse nome, né? O filme trata sobre o racismo, né? E o meu personagem tem esse nome em deshomenagem ao Monteiro Lobato, Olha, né? Que foi um higienista, né? Que foi um cara que isso, né, há alguns anos atrás, né, foi se revelando mais, né, para o nosso desgosto, né, porque, enfim, Monteiro Lobato faz parte da minha infância, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal e coisa, mas ele era um cara que defendia realmente vamos dizer assim, não sei como é que se usa esse termo, a branquitude do Brasil, enfim, é, né, que o Brasil fosse ficando cada vez mais branco mesmo, né? Então, o Lobato no filme, o ministro Lobato, é um ministro que ele é o cara que coloca na mesa do Congresso, enfim, do governo, essa medida provisória que possibilita, como se fosse uma benesse, né, que os pretos voltassem para a África, né? E aí há uma resistência, né? Há uma resistência de uma grande parte dos pretos que resistem fervorosamente a isso, né? É, então, o que eu acho interessante no filme é que ele tem também, como a gente estava falando do humor, né? Ele também tem um aspecto de humor, assim, uma pitada de humor no filme, e é interessante, porque quando a gente estava lendo o roteiro, quando eu estava lendo o roteiro, parece uma coisa é, assim impossível, né, de acontecer, que tão algum absurda, né? ministro de tão absurdo, mas diante do que a gente viveu nesses últimos 4 anos atrás ali, né, é, isso até poderia acontecer, porque a gente viu muito absurdo, né? Muitas propostas absurdas, e até hoje vemos propostas absurdas. Agora estão querendo, por exemplo, que o padre Lancelotti, padre
é Júlio Ancelotti, né? Ancelotti. É, é que ele se explique, né? Um deputado que ele explique o trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho altruísta, né? Junto à Igreja Católica, enfim, dando comida aos moradores de rua, etc. E tal. Os caras querem que ele explique isso. Então, assim, são coisas tão absurdas que acontecem até hoje, né, por causa dessas bancadas conservadoras, etc. e tal, que isso poderia até ser uma realidade, né? É um filme muito bom, muito interessante. Quem não viu, Vale a pena veja. ver. Eu acho que também está no Globoplay ou em alguma Globoplay. plataforma. Acho que Eu está acho na que sim. Globoplay. Acho que está na Globoplay, que, aliás, está também com a série Fim, que acabou de estrear há pouquinho tempo, que o nosso É, querido Telmo Fernandes está lá arrebentando, como o nosso arrebentando. querido Álvaro. Essa eu vi É. toda. A É gente pega ali, maravilhosa. assiste 2 capítulos, devagar, quando você vê, já está assistindo de cabeçada. E eu acho ótimo É, porque é muito humano, é existencial, fala de grupo de amigos, é muito bonito, muito empolgante. E o Álvaro, que já tem a marca lá do broche, tem que perguntar ao Theo como é que ele vai conviver com essa marca, porque daqui a pouco o pessoal vai estar gritando para ele na rua. Ele disse que se preparou muito para isso. Então, vamos ver como é que vai rodar. Tem muito mais coisas para falar com o Cláudio Gabriel, mas vamos guardar para ver se ele foi. Eu estou aqui no programa, numa edição especial, quem sabe, de janeiro, para contar mais histórias e vamos ver como é que Tadeu vai se virar aí no final do ano. Será que ele vai ficar casado com uma rainha delícia? Será que ele vai ficar com o seu parceiro do TI, lá da coisa? Será que ele vai ser preso? E tem que ter cuidado para não morrer também, porque o índice de morte novela Terra e Paixão é muito alto, né? exatamente. Tem até um meme outro dia que mandaram lá no grupo, que é um meme que fizeram, que é Terra e Caixão. Ai, meu Deus, é E é muito muito bom. interessante, né? Porque hoje em dia, né, cara, antigamente eram só as revistas impressas, né, jornais, né, que falavam dos bastidores e tudo mais. Hoje você tem uma gama enorme, inclusive a gente tem que tomar até cuidado com spoilers, né? Porque, enfim, tem informações que vazam, que não são legais, né? Que são surpresas assim da novela e tudo, que não são legais de vazar. Mas eu acho curioso, né? Como que está tudo integrado, né? O Twitter, eu não tenho Twitter, mas o Twitter, hoje em dia, ele é um termômetro, assim, em tempo real, né? Do É, que está acontecendo, do gosto é do verdade. público, é um termômetro da audiência, muito interessante. Mas o spoiler é engraçado. Por exemplo, uma coisa impensável é que a morte da Agatha foi anunciada pela própria Globo no dia e na véspera, não é? Pois Isso é, então, antigamente não era, mas para trazer as pessoas. O importante não é a morte da Agatha, é quem matou o personagem da Eliane Jardim. Eu vi hoje um é, vídeo da Eliane em algum lugar tomando chazinhos e olha, eu morri, mas eu estou aqui. Tá gravando cena, né? Para depois que sabe-se lá o que vai dar. Vai ver, ela não morreu de novo, ou tá gravando. Ela disse que está gravando cena de flashbacks. Mas, enfim, Cláudio Gabriel, vamos encerrar por aqui, porque a gente tem que gravar a chamadinha ainda de 1 minuto e meio, né? certo? E eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui, dentro do possível, nesse programa Fuzuê especial de final de ano, os melhores do ano, e certamente você está entre os melhores do ano, aí, com esse personagem fantástico, dessa complexidade, dessa vilania atrapalhada, que as pessoas ficam até torcendo por ele. Eu nunca vi ficar torcendo por ele, mas a gente torce por ele várias vezes. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui participando desse programa especial de final de ano. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, Ale? E é isso aí, conte comigo. Na próxima a gente se encontra, com certeza. Assim esperamos, assim desejamos. Agradeço a todos e tem mais Cláudio Gabriel do Fuzuê em breve. Até lá! Até.